Amém. Essa é a palavra de Jesus. E versículo 8, por favor. O que a palavra mostra pra gente é que essa mulher, ela caminhava em escuridão, né? Que é ali, ó. Uma mulher possuía uma dracma e perdendo uma delas, acende uma candeia. Ou seja, ela caminhava em escuro e ela perdeu uma moeda. E a primeira coisa que ela faz quando ela perde essa moeda, ela acende uma luz. E a primeira coisa que essa luz revela são sujeiras. Para ela encontrar o que de fato ela perdeu, de fato ela vai ter que começar a limpar o que não era para estar ali. E o Espírito Santo falou assim: Juninho, tudo isso que você está falando, as pessoas, essa casa que você está falando, eu quero que você explique que é o meu templo. Ou seja, se é o templo de Jesus, somos nós. A palavra diz em 1 Coríntios 6, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos. Ou seja, a gente tem um corpo que não é nosso, é de Deus. E o Espírito Santo mostra que muitas das vezes a gente está estagnado, a gente está parado, a gente está pesado. Porque a gente muitas vezes caminha por falta de fé, assim como o Rodrigo falou, assim como a Thaís falou. E muitas das vezes a gente pega Jesus, pega o Espírito Santo que habita no nosso templo e coloca ele dentro de um closet. E deixa ele guardado lá e começa a se encher com as demandas do dia, com os prazeres do dia. E começa a ficar cada vez mais pesado. E quando a gente fica mais pesado, a gente vê que a gente perdeu algo importante e poderoso. E quando a gente vai atrás dele e abre aquela porta, a primeira coisa que a luz faz é revelar toda a sujeira que está dentro da gente. Entenda uma coisa, quanto mais suja a gente está, mais pesado a gente fica. Quanto mais pesado a gente fica, mais lento a gente fica. Quanto mais lento a gente fica, chega ao ponto que a gente para. E quando a gente para, a gente está totalmente fora do nosso propósito. A gente não consegue mais caminhar e fazer o que Deus tem para a gente. A gente fica cansado. A gente fica cansado. Só que a luz do Espírito Santo está aqui para poder revelar tudo aquilo que não é dele. Então, no poder do nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de vocês, se algo que esteja parando vocês, esteja evitando vocês de poder andar, prosseguir para o propósito e para o milagre de vocês, está repreendido, cai no poder do nome de Jesus, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia, amém. E que o Espírito Santo quer que a gente entenda, é que a luz dele reflete a unção que já está dentro da gente. 1 João 2,27 fala isso, a unção que recebemos dele permanece em nós. Ou seja, não tem como a gente ter mais unção, mas tem como a unção aflorar cada vez mais dentro da gente. Como que a gente vai fazer isso? A luz do Espírito Santo reflete na unção. Por que ela não reflete mais? Porque os entulhos, os pesos, tudo aquilo que está dentro da gente não deixa a unção refletir, não deixa a luz do Espírito Santo refletir a unção. Então, quanto mais a gente entende que a gente vai tirando essa unção, que a gente vai ficando mais leve, que a gente vai tirando a sujeira, a gente vai ficando mais leve, mais a unção aflora. E mais a gente vive em santidade. E quando a gente vive em santidade, 1 Hebreus 12,14 fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, quanto mais limpo a gente está, mais leve a gente está, mais a luz do Espírito Santo revela a unção e mais a unção aflora, mais a santidade de Deus vem para fora. E quanto mais a santidade de Deus vem para fora, mais a gente caminha como Jesus, mais a gente é como Jesus e mais a gente começa a correr como Jesus. Filipe nos ensina isso em Atos 8. Filipe, ele recebe a instrução e ele caminha. E ele faz tudo exatamente o que Deus faz. Muitas vezes a gente fala: por que eu estou parado? Por que Deus não fala comigo? Porque de fato você fez o que Deus pediu. Para Filipe, Deus falou: vá pelo caminho deserto. Ele foi. Muitas vezes a gente pode ir para o mesmo lugar que Deus mandou, mas a gente vai por um caminho que não é o caminho que Deus pediu. A gente saiu totalmente do nosso propósito e processo. E quando Filipe recebe a segunda instrução, fala assim: Filipe, aproxima-se da carruagem. A Bíblia fala que Filipe corre. Ou seja, Filipe entendeu que tudo que tem dentro dele, que reflete a luz do Espírito Santo e a santidade, faz ele ficar mais leve. Então, a partir do momento, ele já não anda mais, ele caminha para Jesus. Ele também não caminha mais, ele corre. Porque ele sabe que quanto mais ele corre, mais instrução vai vir, e mais de Deus ele vai receber, e mais coisa ele vai fazer. Então, a pergunta que eu te faço essa noite: o que tem te impedido de correr para Jesus? Não de correr para Ele, mas de correr por Ele. Porque muitas das vezes a gente não pode olhar para as bênçãos que Deus dá. A gente tem que olhar para o Deus que nos dá as bênçãos. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas sem fé também é impossível agradar a Deus. Então, como que você vai ouvir a palavra de Deus se você não está nem agradando Ele, porque você não está edificando a sua fé? E quanto menos agradando ao Pai, se nem fé você tem. E a gente está num culto que ele é um culto de pactos. Ele é um culto que a gente tem que declarar fé, a gente tem que demonstrar fé. A gente tem que caminhar embaixo de fé. Não tem como a gente ter uma vida com Jesus, a gente ter um relacionamento com Jesus e a gente não ter fé. O mundo que é o mundo não foi o mesmo depois que Jesus veio. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. E se de fato a gente teve um encontro com Jesus, com certeza vai ter que ter um antes do Juninho, um depois do Juninho, um antes do Rodrigo e um depois do Rodrigo, porque a gente nunca mais é o mesmo depois que a gente tem um encontro com o Pai. Não tem como.
Não tem como, gente. Não tem como a gente ser o mesmo. A palavra de Deus, ela nos ensina que quanto maior é a nossa renúncia, maior é a unção. Quanto mais a gente renuncia às coisas de Deus, maior é a unção de Deus que está dentro da gente, ela se reflete. Ele não vai te dar mais. Ele vai fazer exatamente o que ele já fez. E aí cabe de nós poder colocar isso para fora. Mas eu sou um cara totalmente improvável. Deus tem uma graça enorme porque é improvável, sabia? Jesus pegou 12 improváveis, transformou em 12 discípulos. Pegou 12 discípulos, transformou em 12 amigos. Pegou 12 amigos e transformou em 12 testemunhos. Então saiba que se você é o improvável, Deus quer fazer um testemunho através da sua vida. Deus quer usar você para você ser um testemunho, porque Ele quer carregar da palavra dEle. Então muitas das vezes a gente tem que entender que quando a gente assume a identidade de Jesus, a gente entende a identidade de Jesus, a gente vai ter uma responsabilidade de filho. E a responsabilidade de filho é você ficar cada vez mais leve, é você não deixar as demandas do dia a dia te fazer perder aquilo que é importante, Jesus. E essa parábola da dracma, ela nos mostra isso. Ela mostra que tinha muita coisa na casa, que não era para estar ali, escondendo o que de fato era para aparecer. E conversando com o Pinão essa semana, falando sobre uma passagem que eu estava lendo, que falava sobre as duas pessoas que saíam de Jerusalém para Emaús. Eles saíram da terra da promessa, eles saíram de uma terra que a promessa estava se cumprindo. Eles saíram de lá, eles deixaram, Jerusalém na Bíblia significa morada de paz. E eles saíram de um lugar para ir para um outro chamado Emaús. Emaús na Bíblia significa águas quentes. E eles saíram de um lugar de paz para ir para um momento prazeroso. Porque a água quente, que ela é confortante, a partir do momento que ela fica gelada, ela fica desconfortante. Então eles saíram de um lugar de paz, com medo. E o caminho que eles perseguiram de Jerusalém para Emaús era de dúvida, reclamação, medo e tudo aquilo que era contra. Porque eles falavam, a partir do momento que Jesus chegou perto deles, eles falavam: só você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? E foi o que o Pinão falou para mim: cara, o pior de você sair do lugar que era para você estar é você caminhar com Jesus e você não reconhecer a voz dele. Porque se nós somos templos do Espírito Santo de Deus e ele habita na gente, se aquela pessoa que habita na gente está falando com a gente não está reconhecendo a voz dele, quem é que está dirigindo o trono da sua vida? Quem é que está reinando a sua vida? Quem é que está dirigindo a sua vida? Porque a partir do momento que a gente tem um Deus, o nosso Senhor, aquele que morreu por nós na cruz, morando dentro da gente, a gente nem sequer reconhece a voz dele. E essas pessoas caminhavam, e essas duas pessoas caminhavam, né? Saíram de lá e chegaram até Emaús. E quando chegaram lá, entraram e era tarde. Falaram: não, entra aqui com a gente, pra gente, que já é tarde. E aí Jesus se revela para eles. E mesmo sendo tarde, eles voltaram para onde eles não deveriam ter saído, para falar que de fato tudo estava acontecendo. Ou seja, eles estavam na terra da promessa, saíram para querer ir para um lugar onde as águas eram quentes, mas ali de fato a água poderia ficar gelada. Só que a graça foi tão grande que alcançou eles na metade desse caminho. E o que ia na ida foi desespero, ansiedade, medo, na volta foi certeza, foi amor e foi cumprimento de promessa. Então muitas das vezes você vai perder algo, só que você vai estar perdendo algo que você vai ter que se desfazer daquilo. Deus fala: você quer receber o novo? Começa a tirar o que é velho. Foi o que foi pregado aqui domingo: não queira Barrabás, queira Jesus. Não queira o velho homem, mas queira o novo. E o novo habita dentro de você. Ele fez de mim e de você um templo do Espírito Santo de Deus. Ele fez de mim e de você a casa dele. Pensa bem, como é que a gente vai receber aquele que é maior que tudo pra gente? A gente vai começar a limpar tudo e falar: aqui, ó, tá aqui Jesus. Meu corpo é seu, a minha casa é sua, o meu templo é seu. Tudo que eu sou reflete a ti. Tudo que eu faço é pelo Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa: tudo que te transforma, tudo que te muda é difícil. Tudo que gera uma mudança na sua vida e tudo que te leva para algo que é melhor é mais difícil. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Gastar a nossa vida para Jesus e amar Jesus todos os dias, mesmo que seja difícil, qual momento que for, sempre vai ser gratificante, porque sempre a gente vai gerar testemunhos e sempre a gente vai viver milagres. A gente vai viver milagres não porque nós somos bons, mas porque o Espírito Santo de Deus quer nos fazer de testemunhos, para que novas vidas sejam alcançadas, para que de fato a gente exerça o que o Espírito Santo de Deus quer de nós de fato, que é exercer a palavra de Jesus, é levar o evangelho àqueles que não ouvem, levar o Espírito Santo de Deus, refletir sobre as nossas vidas tudo aquilo que a gente tem vivido,
tudo aquilo que a gente tem vivido. Muitas das vezes a gente vive promessas, né? Deus cumpre, Deus promete, Deus cumpre e Deus sustenta. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus de Abraão é o Deus que promete, Deus de Isaac é o Deus que cumpre, o Deus de Jacó é o Deus que sustenta. Ah, mas como assim, Juninho? Quem aqui nunca recebeu uma promessa? Deus cumpre a promessa, e mesmo quando você já está vivendo a promessa que Ele cumpriu, Ele fala, nossa, Deus está sendo tão bom comigo que Ele está me dando algo a mais. Isso é o sustento. Porque às vezes os nossos olhos, né? Os nossos olhos ele é muito raso, ele é muito limitado. Então os nossos olhos é assim, se Deus prometeu te dar uma coisa, Ele te dá hoje, amanhã Ele tira, já está bom, e óbvio que já está bom, porque Deus prometeu, mas Ele faz infinitamente mais, gente. Então Ele vai dar o que Ele prometeu, Ele vai sustentar, Ele vai te dar muito mais coisa do que você tem, muito mais coisa do que a gente nem pediu. Mas o melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é que o que Ele promete, o que Ele cumpre, o que Ele sustenta, não é tudo que Ele tem para mim e para você. Por isso que Filipe corria, porque Filipe fazia uma coisa, ele já sabia, peraí, eu vou fazer o que Deus tem que pedir aqui, porque Ele já vai me dar uma próxima instrução, e assim a gente vai vivendo de bênção, de bênção, de bênção do que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Ei, é tempo de tirar tudo que está te parando, é tempo de tirar tudo que está te estagnando, de viver o seu propósito. Todo o pacto que você coloca nesse papel, é tempo de você acessar e Deus quer te dar. A gente só é provado para ser aprovado, e não tem ninguém mais interessado em aprovar a sua vida do que Jesus Cristo. Ninguém mais. O Espírito Santo que habita dentro de você. Jerusalém era um lugar de paz, então não importa o ambiente que você viva, se Jerusalém era lugar de paz, quer dizer que a nossa paz habita dentro da gente, se chama o Espírito Santo de Deus. Não importa o que você esteja vivendo, não importa para onde você esteja indo, importa que a paz está dentro de você. Ou você escolhe viver o que você está vivendo ao seu redor, ou você escolhe viver aquele que habita dentro de você, e que é a voz dentro de você. Essa é a paz que excede todo entendimento. É a paz daquele que habita dentro da gente, que vive. Se é para Jesus, vocês podem aplaudir, gente, porque a palavra dele é essa. A palavra dele é essa. É a paz que excede todo o entendimento, e a nossa paz habita dentro da gente. Não são as demandas, não são as coisas do dia a dia, não são tudo que a gente vive. Você pode escolher viver isso, e aí você vai parar, você vai se estagnar, você vai acumular aquela sujeira. E na hora que você buscar o Espírito Santo de Deus, a luz vai revelar tudo isso. Só que como essa sujeira fica dentro da gente? É quando a gente começa a buscar coisas que vão alimentando aquilo ali. Só que o fogo do Espírito Santo de Deus, quando você começa a renunciar, ele começa a incinerar tudo isso. E quando ele começa a incinerar tudo isso, ele começa a te deixar limpo, te deixar leve. E é o que eu já falei as outras vezes. A luz reflete, a unção vem para fora e a santidade aparece. Quanto mais santo parecemos com Jesus. Não que a gente vai ser perfeito, porque perfeito é só Jesus. Mas a Bíblia fala para a gente caminhar conforme o Pai caminhou. Conforme a santidade que o Pai teve. Então a gente só está refletindo o que Jesus é. Eu só vou fazer o que eu vejo meu Pai fazer. Jesus falou isso de Deus. E a gente tem que falar isso dele também. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. A gente tem que fazer o que a gente vê Ele fazer. E nada mais. Ah, mas eu tenho medo. Realmente. Dá muito medo. E quando a gente vai fazer coisas para Jesus, a gente vive coisas que querem te parar. Hoje para estar aqui, não falo que foi difícil, porque nada me tira daqui. Só Jesus. Mas para mim chegar até aqui, o dia foi difícil. O dia foi pegado, o dia foi difícil. Deus tirou tudo. Deus tirou tudo que eu tinha para fazer no dia de hoje. Tudo. Tirou meu trabalho, tirou todo mundo de casa e me deixou sozinho. Falou, agora é eu e você. Primeiro você vai honrar a sua casa. Primeiro você vai honrar o seu lugar e depois eu vou te honrar. Primeiro você vai honrar a palavra que eu quero derramar. Primeiro você vai viver o que você está pregando. Porque se a gente continuar com esse entulho dentro da gente, a gente vai ser pessoas ocas. Oca é quando a gente tem aquilo que não é nosso. E conforme você quebra, sai aquilo tudo que não foi preenchido. Ou seja, a Bíblia fala de que adianta você ter um corpo completo se o seu olho peca. Então o seu Espírito Santo vai estar no corpo inteiro, só que o seu olho vai estar oco. Quando você quebrar aquilo, o Espírito Santo não estava ali e ele te fez pecar. Então comece a viver, comece a declarar, comece a crer e ter fé. Que tudo aquilo que Deus derrama na sua vida, que o Espírito Santo que habita dentro de você, Ele quer botar para fora tudo o que Ele já viu em você. Tudo que Ele já viu em você. Tudo que você caminha fazendo, tudo que você reflete. É a luz de Jesus. Não é sobre nós. É primeiro em nós e através de nós. Sempre vai ser primeiro em nós e através de nós. Nunca vai ser sobre eu, sobre você. Não. Não. Gente, Jesus entrou em Jerusalém em cima de um jumento. E a Bíblia fala que esse jumento, eu fui estudar sobre esse jumento. Eu não me lembro a palavra, mas esse jumento, se eu não me engano, ele é um jumento laqueado, o nome dele. Ele é um jumento que você não pode domar. Ele já foi tentado domar para se montar em cima e já foi tentado colocar a carroça para ele puxar e também não deu. Ou seja, quando se faz essas duas coisas, o jumento não presta. Ele não presta para nada. E quando Jesus foi dar a palavra para os seus discípulos, ele falou assim, vai em tal lugar e pega o jumento que vai estar amarrado em tal lugar.
Tanto quando ele chegou e falou, e se perguntarem, fala que é para mim. Os donos falaram, você pode levar, não presta para nada. Não presta para montar, não presta para carregar, não trabalha, para que eu vou querer esse jumento? Pode ser forte, né? Mas se Deus sabe a história de um jumento, se Deus cuida de um jumento, e quando o jumento chegou lá, as imagens que a gente tem mostram que Jesus foi sentado de lado num jumento. Se um jumento entendeu a autoridade e o poder que ele carregava em cima dele, menos que todo mundo tentou subir em cima dele e não conseguiu, como que a gente não consegue entender a autoridade que habita dentro da gente? Pelo amor de Deus, gente, alguém aí? Como? Um jumento entendeu a autoridade, muitos tentaram, mas não conseguiram de nada. A única coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Jesus, por Ele nos fazer. A pastora Adri fala uma coisa que me ensina muito. Obrigado, Jesus, por nos fazer participante, porque Ele não precisava disso. Ele não precisava de mim, Ele não precisava de você. Quando Ele foi ressuscitar Lázaro, o que Ele falou? Rolem as pedras. Ele podia estralar o dedo, a pedra ia explodir. E Ele falou, role as pedras. Ei, o mesmo Deus que chorou, o mesmo Jesus que chorou quando foi ressuscitar Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo, mas chorou pela morte dele, é o mesmo Jesus que chora pela mim e pela sua dor. Mas Ele não vai fazer mais nada, sabe por quê? Porque Ele já fez. Ele já morreu por mim e por você na cruz. Então, pela mente, somente creia que verás a glória de Deus. Viva pela fé, caminhe pela fé, não deixe as adversidades tentar te parar. Ei, está falando alguém que está passando por isso? Alguém que as adversidades quer parar, alguém que o mundo quer parar, alguém que as coisas quer parar para mim não alcançar o que Jesus tem para mim, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não deixamos de avançar, nós não deixaremos de viver o que Deus tem para a gente, porque o propósito de Jesus na nossa vida é muito maior. Não é por causa de mim, não é por causa da minha esposa, não é por causa da minha filha, mas é por causa que o nome de Jesus seja exaltado. E onde Ele plantou os nossos pés, a gente vai herdar como herança, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. No poder do nome de Jesus, tome posse dessa palavra na sua vida. Deus não é menino, Ele não promete e não deixa de cumprir. Ele é muito fiel porque Ele cumpre. Eu estava com muito medo de estar aqui e falar isso. Eu nem sabia o que falar. Deus falou, eu já te dei a palavra e ela já está dentro de você. Essa é a minha palavra que você tem que levar, essa é a minha palavra que você tem que entregar. Não é sobre você, é sobre mim. É primeiro em você e através de você. É primeiro na sua vida e através da sua vida. Deus vai te dar oportunidades de você não entender nada, mas não perca a oportunidade de abençoar pessoas durante o dia. Porque a partir do momento que você entende que o Espírito Santo que está habitando dentro de você é o mesmo Espírito Santo no qual revelou a joia que essa mulher perdeu, quando ela foi, revelou o que ela fez, ela foi e chamou os seus vizinhos para celebrar o que ela achou. Ei, quando você acha o Espírito Santo dentro de você, a primeira coisa que você vai fazer é chamar pessoas para celebrar com você, porque a gente não nasceu para a gente andar sozinho. E como que você vai celebrar a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você? Por quê? Porque você tem que revelar a palavra que te guia. Como que você vai? Testemunho gerado, o próximo. E a palavra fala ainda que os anjos e que Deus celebra por um pecador arrependido. O seu testemunho vai chegar em vidas no qual o céu vai celebrar. Porque pecadores vão se arrepender e vão falar, ei, o que está acontecendo com a vida da Thaís? Eu estou vendo algo diferente na vida dela. É o Deus que reflete a unção dentro dela, faz ela viver em santidade, está trazendo para fora e refletindo o Espírito Santo que habita dentro dela. E esse é o testemunho que vai gerar na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo, tudo aquilo que a gente tem que viver, que é Jesus. Nada mais, ninguém mais, não negocie, renuncie. Não negocie a presença de Deus, renuncie tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, porque os dias são ruins, os dias são difíceis, mas a gente tem dentro da gente aquele que habita, que é a paz, que excede todo entendimento. Então não negocie, renuncie a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ela tem que ser toda, ela tem que ter uma plenitude de você tem que renunciar a tudo que é mal na sua vida. Tudo que é mal. Tudo que é mal. Tudo. Deus quer um lugar limpo, Deus quer um lugar completo, Ele quer uma plenitude na sua vida. Não tem como a gente servir a Deus e ter os prazeres do mundo. Não dá, não tem como. Como que você é um templo do Espírito Santo se você não entrega tudo para Ele? E outra, a gente está terceirizando aquilo que nem é nosso. E a Bíblia falou isso. Ou não sabeis que não é seu? Então não negocia, a gente terceiriza o que não é nosso e ainda tira quem é dono. Põe ele no menor cômodo para se encher com os nossos prazeres até chegar ao ponto de que a gente para naquilo que Ele estava nos levando, que é o melhor caminho que a gente tem. Cara, vocês conseguem entender isso? Porque às vezes eu vou falando e a gente vai tentando, não, mas é verdade. Nosso templo não é nosso, é de Jesus. A gente terceiriza isso, enche com coisa nossa e tira o que é dono e põe no canto.
E não dá a plenitude da palavra para ele, não dá o direito dele de exercer o que é dele. O que é dele, não é nosso. E ainda, mesmo não contente com tanta coisa errada que a gente faz, ele foi e deu o seu único filho para que seja ligado novamente, porque senão a gente estava morto. É muita graça, é muito amor, gente. É muito amor. Às vezes muitas pessoas que estão vendo online não estar entendendo. Mas um dia, no nome de Jesus, a graça de Jesus, ela vai te alcançar. Eu sei que eu estou falando porque tem muita pessoa que não segue a Jesus, que eu mandei o link e falou que ia me ver pregando. Deus vai te alcançar, a graça de Jesus, ela vai te alcançar. E no poder do nome de Jesus, você vai glorificar o nome do Pai. Porque não é sobre o que eu estou vivendo, mas é sobre o que Jesus faz na minha vida e vai fazer na sua também. Porque improváveis todos nós somos. O Pinão falou uma coisa domingo que eu também era. Até meus 25 anos eu não consegui falar uma frase porque eu era gago. Eu não consegui falar uma frase e minha esposa é prova disso. Então nós somos improváveis. Somos sim. Mas quem faz não somos nós, é Jesus. Então somos improváveis que Deus quer fazer, quer usar e quer gerar um testemunho na minha e na sua vida. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer a Jesus por essa palavra. Feche seus olhos. Ira cantarabás, xerei cantarashúria baracandabarei. Suri cantaraíra babababá. Ira cantarabás, xerei cantarashúria baracandabarei. O Senhor é santo, 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 Jesus. Pai querido, Pai amado, nós agradecemos a Tua presença, Pai. Nós agradecemos por o Senhor nos fazer pertencente, mesmo não precisando da gente, Pai. Obrigado por muitas das vezes, Pai, a Sua graça nos alcançar, mesmo quando nós colocamos muita sujeira dentro, meu Pai. Obrigado por muitas das vezes o Senhor refletir essa sujeira e fazer com que nós tiramos tudo isso que queira nos parar, meu Pai, para acessar o nosso milagre, Jesus. No poder do Seu nome, Pai. No poder do Seu nome, que há poder no nome de Jesus, Pai. Nós pedimos que tudo aquilo que queira parar os meus irmãos, tudo aquilo que queira bloquear eles, as correntes que os seguram, meu Pai, tudo que os trava de acessar a promessa que o Senhor fez na vida deles, acessar o milagre que Ele tem na vida deles, no poder do nome de Jesus, caia por terra hoje, Pai. Que essa seja uma semana de vitórias, que essa seja uma semana de acessar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, Jesus. Tudo aquilo que eles pedem, que eles escrevem, meu Pai, nos pactos dele, possam ser acessados, mas para o poder do nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que quando o Senhor entrega não é sobre nós, mas é através de nós. E que cada pedido seja entregue, mas que seja alcançado quem tem que também alcançar. Que eles possam entender e que eles possam tomar posse de tudo que eles têm no Senhor, Jesus. Mas que eles não deixem de fazer, que nós não possamos deixar de fazer tudo aquilo que o Senhor pede para nós fazer. Porque às vezes tem pessoas reinando que não era para estar reinando. E quem era para estar reinando não está, porque nós deixamos de liberar aquilo que o Senhor pediu para liberar. No poder do nome de Jesus, que nós possamos ter a sensibilidade do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa refletir na unção que habita dentro da gente. E cada vez mais essa unção possa aflorar, meu Pai. Cada vez mais que essa unção aflore, a santidade do Senhor possa ser vista. E nós possamos correr para todos os lados que o Senhor queira que corramos, meu Pai. Para que nós possamos receber uma instrução, e possamos fazer e receber uma próxima, e possamos fazer e receber outra, e que o Seu nome seja glorificado cada vez mais, e que nós possamos mostrar que o que nos guia não são a sujeira, que os que nos param não são a sujeira, mas o que nos guia são a presença do Espírito Santo de Deus que habita dentro da gente. Não é sobre a gente, é sobre o Deus que habita dentro de nós. Ei, deixe seu templo limpo. O seu templo tem que ficar limpo para o Espírito Santo de Deus agir. O seu templo tem que estar 100% purificado para o Espírito Santo de Deus agir. Essa casa não é sua, esse templo não é seu. Esse templo é do Espírito Santo de Deus, então cuide da melhor maneira. Quer viver algo diferente? Faça algo diferente para Deus. Tire o que não é seu. Tire tudo aquilo que divide a autoridade e o reinado de Jesus dentro da sua vida. O mundo vai te oferecer grandes coisas que faz com que você às vezes não se atente à voz de Jesus. E faz com que a voz de Jesus não esteja no trono da sua vida. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a pessoa que habita nesse trono somos nós. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente sai desse trono e coloca Jesus. E Ele é a pessoa que vai reinar na sua vida. Mas muitas das vezes a gente fala: mas por que você não faz isso? Ah, porque eu tenho medo. Ah, mas por que você faz isso? Porque eu não sei se vai dar certo. De fato, quem que está habitando no trono da sua vida? É Jesus ou é o medo? Porque quando é Jesus,
você não vai ter medo mais de nada. Você vai falar: ei, mas o mundo quer me parar, mas Jesus está me mandando caminhar, Jesus está me mandando continuar. Por quê? Porque quando você faz e cuida das coisas que é dele, ele cuida das coisas que são suas. Não deixe de caminhar por medo, não deixe de avançar pelo reino por medo. Faz com que o Espírito Santo de Deus seja visto na sua vida e através dela, e você acessará tudo com plenitude que o Espírito Santo de Deus tem na sua vida. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua semana, que o Espírito Santo de Deus possa vir de fato mostrando as sujeiras que estão dentro de você, que você possa vir se limpando e cada vez mais mostrando a presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus acompanhe você, sua casa, sua família, o seu trabalho. Não perca a oportunidade que Deus dá de você abençoar pessoas. Não falo só financeiramente, eu falo com um abraço, com uma oração, com um aperto de mão, com um sorriso. Isso é demonstrar o Evangelho de Jesus. É você fazer a diferença que muitos não fazem, que é o simples. O simples ele tem que ser dito. Um abraço tem que ser dado, um aperto de mão tem que ser feito, uma oração tem que ser feita. Não deixe de fazer uma oração. Não deixe de abençoar o dia de alguém. Não deixe de entregar e mostrar a porção de Jesus que vocês carregam. Amém? Que Deus abençoe vocês. Vão com Deus, tá? Uma semana abençoada na presença de Jesus, no poder do nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.